Olá, queridos irmãos, amigos do Projeto Altares. Este mês de outubro, estamos chegando já ao final deste mês, tratando de um tema tão oportuno, que é Educa a Criança, uma vez que este mês de outubro é o mês das crianças. Então, a semana passada estávamos dizendo como educar a criança. Orar e interceder por ela é uma maneira eficaz de proteger, de investir nela, de cuidar dela. Mas não somente isso, mas também tratar a criança como criança. O texto diz, educa a criança. A criança, você tem que ter uma linguagem para a criança, uma atitude para com a criança, que não é a mesma atitude que se tem com um adulto. E sabe, querido, surpreendentemente temos percebido que alguns papais, alguns educadores, quando se dirigem à criança para fazer alguma correção, para ensinar alguma coisa, eles têm um discurso e usam registros, palavras que se usam com adulto, tratando a criança como se fosse adulto. E isso fica uma confusão na cabeça das crianças. Quantas vezes fazemos isso? Por exemplo, não temos a paciência para perceber, criança não anda, a criança corre. E aí nós repreendemos a criança, exigindo dela uma atitude de adulto. Para de correr, aqui não é lugar de criança correr. Criança corre. E quando a criança chora, porque criança, a linguagem deles não verbal é o choro muitas vezes, quando ficam irritadas, quando são aviltadas e muitas vezes quando a tratamos injustamente e ela tem medo até de expressar a sua opinião em relação ao seu tratamento e ela então chora e chora. E sabe que o choro revoltado de uma criança é um grito de socorro. E muitas vezes, cala a boca, não chora. Ora, a criança chora, não é verdade? E também a criança não fala, a criança grita. Ela fala, não grita, aqui não é lugar de criança gritar. E ficamos tratando a criança não como criança, mas como se fosse adulto. Não temos paciência. Isso deve ser feito com muito amor e carinho, entendendo que os nossos filhos são criança e cabe a nós educá-la. E às vezes nós tratamos com muito amor e carinho, muito mais o nosso pet, né? O cachorrinho, o gatinho, do que a nossa criança. Não é verdade? Quantas vezes estamos conversando com um adulto e chega um cachorrinho e faz algum barulho, chega o gatinho, a gente pede licença ao interlocutor e se dirige ao pet, pega no colo, com licença, não repare. E com todo carinho levamos para um lugar seguro para que ele não faça barulho. E muitas vezes nos dirigimos ao cachorrinho, vamos lá com o papai ou com a mamãe como se fosse um ser humano. Mas muitas vezes com a nossa criança, e se estamos conversando e chega a nossa criança por perto, a criança tem a curiosidade, elas querem fazer parte do processo familiar. Sai daqui, mal educada, está vendo que aqui não é lugar? Eu estou conversando, quando o mais velho está conversando, criança não se mete, vai para lá! E tratamos com uma grosseria tão grande e a criança percebe isso. É isso que Salomão está falando. Educa a criança no caminho. Educar a criança não é apenas ensinar, é proteger com carinho, com amor, com atenção, é investir nela, orar por ela e com a intenção de que esse educar, esse ensinar, esse orar, esse proteger tem o objetivo de fazê-la se sentir feliz e aprender os valores da vida. Permita-me orar por você, querido, nesse tempo tão desafiador, que não é tão fácil educar uma criança. Deus possa nos dar graça para tratar a nossa criança como criança, de tal maneira que ela possa entender a nossa intenção. Fechemos nossos olhos, é um momento de oração. Nosso querido Deus e Pai, estamos vivendo um tempo tão difícil, tão desafiador, para que nós possamos educar a nossa criança. Então dá-nos graça, Senhor, ensina-nos a ser paciente, de tal modo que tratemos a nossa criança como criança, com carinho, com amor, paciência e atenção. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.